tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal Vejam de Tudo. Hoje vamos trazer aqui os maiores medos das pessoas. Quais podem ser os maiores medos do ser humano? O medo é uma emoção caracterizada por uma intensa sensação desagradável causada pela percepção de perigo, seja de algo do passado, do presente ou do futuro. A sua expressão máxima é o terror. Do que as pessoas mais têm medo? O que você está temendo? Vejamos agora os 10 maiores medos que assolam o ser humano. O primeiro deles é o medo da morte. Segundo é o medo da solidão. Terceiro, medo de doença. Quarto, medo de perder um ente querido. Quinto, medo de se apaixonar. Sexto, medo do futuro. Sétimo, medo de falhar. Oitavo, medo de mudanças. Nono, medo de críticas. E em 10º lugar, medo de não realizar sonhos. Dentre as pesquisas feitas por especialistas, vemos resultados unânimes que indicam qual seria o maior medo da humanidade. 1. Medo de falar em público. 2. Medo de altura. 3. Medo de dentista. 4. Medo de problemas financeiros. 5. Medo de águas profundas. E 6. Medo da morte. Na classificação de fobias, medos que, mesmo que não afetem a vida diária, existem, estão: primeiro, a aracnofobia, o medo de aranhas. Segundo, ofidiofobia, o medo de cobras. Terceiro, acrofobia, o medo de altura. Quarto, agorafobia, o medo de situações nas quais é difícil de escapar, como locais lotados, espaços abertos, situações que podem causar pânico. 1/3 das pessoas com transtorno de pânico a desenvolvem. Quinto, sinofobia, o medo de cães. É a mais comum em pessoas que tiveram alguma experiência específica, como ter sido mordido por cachorro durante a infância. Sexto, astrafobia, o medo de trovões e relâmpagos. Sétimo, tripanofobia, o medo de injeções. Oitavo, fobias sociais, o medo de situações sociais. Os portadores passam a evitar eventos, lugares e pessoas que podem desencadear uma crise de ansiedade. Nono, pteromeranofobia, o medo de voar, de estar num avião ou helicóptero, por exemplo. 10º, misofobia, o medo de germes ou sujeira e contaminação. Pode estar relacionado ao transtorno obsessivo compulsivo, o TOC. E agora os medos mais comuns das pessoas por proporção. De falar em público, 41%, de grandes alturas, 32%, de falta de dinheiro, 22%, de águas profundas, 22%, de vermes, 22%. De doença e morte, 19%, de voar, 18%, de solidão, 14%, de cachorros, 11%, de dirigir, 9%, de elevadores, 8%, de escuridão, 8%, de escadas rolantes, 5%. Você identificou algum medo? Era comum para você? Você conhece pessoas que passaram por isso? Você conhecia todos eles? Obrigado por ter ficado até o final. Quero deixar esse texto lindo aqui, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7 na Bíblia Sagrada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, um grande abraço e até breve.